gente vai chamar essa campanha de Natal Mais. Natal com mais amor, Natal com mais paz, Natal com mais justiça, Natal com mais alegria. Vamos abençoar famílias, fazer o Natal dessas famílias mais alegres, mais felizes. Para a glória do nome do nosso Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo de número 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Deixa eu procurar. Já que todo mundo achou, ninguém disse misericórdia. Diz assim, texto sagrado. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e tu povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, sobre uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de tua cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Ouviu o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhava pelas costas, até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como a qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da terra. Amém. Deus abençoe sua bendita e santa palavra. Amém. Meus amados irmãos, eu escrevi na pastoral desse domingo sobre a questão do tempo. O tempo, ele tem sido um grande desafio para as nossas vidas. Nós temos, de fato, encontrado muito problema com o tempo, na gestão do tempo. Eu vi um filme, eu escrevi na pastoral, que o tempo ele passou a ser contado na ficção como moeda, como dinheiro. Então a pessoa ia comprar alguma coisa a partir dos 25 anos, ela podia usar o seu tempo de vida
Peraí, mas esse camarada que escreveu essa ficção, ele tem uma inteligência fora do normal. Porque de fato nós vivemos isso hoje. Nós, sem perceber, estamos vendendo o nosso tempo cada vez mais para podermos adquirir as coisas que a sociedade nos impõe. A gente não tem a coisa daqui, mas a gente trabalha para o futuro ter. E sempre o argumento é que nós precisamos crescer, precisamos comprar uma casa, precisamos comprar um carro novo, precisamos trocar os móveis da casa, precisamos ser alavancados por esse sistema capitalista, e para isso nós vamos dando o nosso tempo. E já bem disse o profeta, que de fato o tempo se esvai como uma fumaça. Ele vai, passa muito rápido. Tiago diz a mesma coisa na sua epístola. O poeta da nossa geração disse que o tempo não para. E não para mesmo. O tempo que se foi, já foi, não volta nunca mais. A maior coisa que nós podemos ter é o tempo. E de fato todos nós temos o mesmo tempo. Eu e você temos 24 horas por dia, 365 dias por ano, a mesma coisa. O fato, a diferença é como nós administramos isso. E eu já cansei de ver pessoas falando que os nossos dias são piores do que os dias do passado. Os nossos dias, nós somos encurralados pelo sistema, somos encurralados pela globalização, somos encurralados pelos meios da comunicação. Peraí, nós somos encurralados porque nós queremos ser. O pessoal reclama que não tem tempo, mas passa o dia inteiro no Facebook. O pessoal reclama que não tem tempo, mas tem sempre tempo para ver novela. O pessoal reclama que não tem tempo, mas está sempre perdendo tempo com coisa que não deveria perder tempo. E aí depois reclama do tempo. A grande questão do tempo é a administração do tempo. Eu fico imaginando Moisés no meio daquele povo todo. Você acha que Moisés tinha tempo? Moisés administrava uma nação inteira, e não era uma nação igual a nossa, com tudo dividindo, certinho, bonitinho, cada um no seu quadrado, né? Era uma bagunça generalizada, todo mundo ia a Moisés. E aí, meus irmãos, em locais que estamos todos juntos, às vezes, eu me sinto como Moisés. Acampamento, retiro, a gente sente um pouquinho disso, porque tudo que acontece, o pessoal vai quem? O pastor. E eu fico olhando, caramba, Moisés deve ter ficado mesmo numa situação complicada. Mas Moisés sempre tinha tempo para o que era prioridade na vida dele. A questão do tempo é onde nós investimos o nosso tempo para aquilo que é prioridade para as nossas vidas. Às vezes nós dizemos que não temos tempo, mas o tempo que temos é investido aonde nós temos como prioridade. E aí o tempo passa a ser não uma coisa benéfica, mas passa a ser uma desculpa para continuarmos com os nossos erros. Uma desculpa para continuarmos com o coração aonde nós não deveríamos estar com o coração. Passa a ser um alibi para nós não fazermos a vontade de Deus. Passa simplesmente a ser um argumento filosófico. E meus irmãos, eu queria quebrar isso no nosso coração, porque isso de fato tem sido uma grande armadilha do diabo nos nossos dias. O tempo nosso está sendo roubado pelo nosso inimigo e nós não estamos sentindo. E aí nós não temos tempo para Deus, não temos tempo para a nossa família, não temos tempo para os nossos amigos, não temos tempo para fazer o que queremos fazer, porque estamos sempre sem tempo, porque o nosso tempo tem sido roubado de nós e nós não temos percebido isso. Mas eu queria trazer a você para a vida de Moisés e dividir com você alguns ensinamentos que eu tenho da vida de Moisés sobre como nós devemos investir o nosso tempo. Moisés foi um cara fantástico. Moisés, eu falei isso várias vezes para vocês. Para mim foi o maior estadista que a Bíblia apresenta. Moisés pegou um povo escravo, Moisés
vassalo, um povo sem lei, um povo sem exército, uma nação ainda que nem era nação, pegou um monte de escravo, pegou esses camaradas e fez desses caras uma nação e uma das nações mais fortes que o mundo já viu. Até hoje, as maiores potências mundiais tentam entrar em Israel e não conseguem. É verdade ou não é? O que aquela nação tem de tão especial? Por que o capitalismo exacerbado, americano e tantos outros tem tanto interesse em Israel? Por que está sempre guerras se voltando para aquele lugar, mas ninguém consegue dominar Israel? E aí, isso tem princípio, o princípio foi lá com Moisés, naquele tempo. Mas esse princípio, irmãos, foi um alicerce muito forte na vida daquele povo. Eu queria dividir com você a primeira coisa, que eu olho para Moisés e vejo e aprendo com Moisés, é que a presença de Deus, ela é muito melhor do que as bênçãos que Deus pode preparar para cada um de nós. A palavra diz, Deus vira Moisés e diz assim: Moisés, eu prometi uma terra que mana leite e mel a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu vou dar para vocês essa terra, mas eu não vou com vocês, Moisés, porque vocês são um povo difícil. Eu falo com vocês, mas vocês não obedecem. Eu ensino a vocês, mas vocês não obedecem. Eu estou cansado de vocês. Vocês são um povo de coração duro. Eu não vou bem de vocês, porque se eu for, eu vou matar todo mundo, porque eu sou santo. E a minha santidade não pode compactuar com as coisas erradas que vocês fazem. Vocês estão notando alguma semelhança? De povo de coração duro, de povo de coração sério. Qualquer semelhança é mera coincidência, né, irmãos? Deus ensina, que Deus fala, que Deus exorta, que Deus orienta e continua se fazendo, que de fato não é. Mas Deus vira para Moisés e fala assim: mas eu vou dar a bênção, eu prometi, eu vou abençoar, eu vou dar a terra a vocês. E é uma terra rica. E a palavra diz que Deus falou o seguinte para eles: eu vou dar uma terra para vocês colherem onde vocês não plantaram, para vocês se abastecerem de coisas que vocês não trabalharam para existir lá. Ou seja, eles vão chegar na boa, vão sentar na janela, como dizem, né? Chegar na boa. Eu vou mandar um anjo, mas um anjo poderoso, para dar a vocês essa terra. E aí, eu já falei isso aqui outras vezes, se fosse nos nossos dias, tinha gente dando o quê? Mas Moisés é um cara tão diferenciado que ele olha para aquilo e fala assim: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Senhor, eu não quero anjo, eu não quero bênçãos, eu quero a tua presença. A ânsia de Moisés pela presença de Deus, a vontade de Moisés de estar na presença de Deus, sobrepujava toda e qualquer coisa que Deus podia fazer por ele, para ele, em prol dele, em prol da nação dele. O coração de Moisés estava na presença de Deus. E aí nós, ocidentais, esquecemos que a presença de Deus é mais importante do que as bênçãos de Deus. Esquecemos de buscar a Deus porque Ele é Deus, de nos deleitarmos na Sua presença, de termos a presença dEle como referencial para as nossas vidas, para abastecimento espiritual, simplesmente para nós estarmos ali e ouvir: ah, fala, Senhor, fala que o teu servo está ouvindo, ministra ao meu coração. O que nós vamos fazer nesse dia? Mas nós começamos o dia pedindo, nós passamos o dia pedindo, nós simplesmente vamos a Deus como Deus fosse o jeito da lâmpada mágica, onde nós esperamos, fazemos os nossos pedidos, Ele tem a obrigação de nos atender. E aí eu aprendo com Moisés que muito melhor é a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. E a gente precisa cultivar isso em nossas vidas. E aí entra a questão do tempo. Quanto
tem cada um de nós se dedicado a estar diante do Senhor. E aí, quando a gente fala isso, já ouvi diversas vezes as pessoas falando: pastor, mas isso é batido, isso é repetitivo. A gente sempre toca nesse assunto, porque a gente precisa sempre tocar nesse assunto, porque de fato não está se vivendo isso. Não está se vivendo. Meu, se nós dedicássemos um terço do assunto do tempo que nós dedicamos às redes sociais, nós estaremos super crentes no bom sentido. Nós estaremos muito avançados na maturidade espiritual. Se nós dedicássemos um terço do tempo que dedicamos a ver seriados, a ver novelas, a jogar videogame, fazendo qualquer outra coisa ao Senhor, nós estaremos muito bem. Mas a questão é que quando hoje nós falamos sobre isso, nós somos taxados até de radical, de extremista. Mas eu olho para a Bíblia e eu não consigo enxergar o meio termo, porque Jesus disse que para o crente deve ser sim, sim, o que passar disso é procedência. Em Apocalipse a Bíblia diz: ou você é crente ou você é frio. Se você é morno, eu tenho nojo de vocês. Que Deus está falando: eu vou vomitar. Quem vomita é porque está com o quê? Náuseas. Está com o quê? Nojo, está passando mal. É o que Deus diz de crente morno. E aí a Bíblia ensina isso. E a gente precisa aprender isso com Moisés. A presença de Deus deve ser priorizada como bênção de Deus em nossas vidas. Eu aprendo com Moisés que nós devemos fugir do tumulto. Se vocês repararem, o texto é meticuloso, ele é detalhista. Ele diz que Moisés pega a tenda e vai para fora do arraial. Dentro do arraial, se Moisés montasse a tenda para ele se encontrar com Deus ali, para ele falar com Deus ali, ele não conseguiria ali de forma silenciosa buscar a presença de Deus. Ele não conseguiria tranquilidade para estar na presença de Deus. E nós precisamos sair da agitação do nosso dia a dia para buscar o Senhor. Nós precisamos ter tempo de qualidade com o Senhor. Só nós e o Senhor. Semana retrasada eu ouvi o Bill Hybels, pastor batista da Willow, uma das maiores igrejas do mundo. Ele falou que fez um retiro espiritual. Ele ficou 4 dias num local, só ele e a Bíblia dele e o Senhor. Como aquilo aqueceu meu coração, porque nós precisamos de momentos como esses. Tinha momentos que Moisés subia ao monte sozinho. Jesus deixava os seus discípulos de lado, ia para o monte orar, buscar a presença de Deus, orava. E a Bíblia diz que às vezes Jesus passava noites inteiras buscando a presença de Deus. Nós precisamos sair do tumulto do nosso dia a dia. Precisamos sair dessa agitação. Nós fazemos a nossa devocional, o nosso momento com Deus correndo, irmãos, pensando no que vamos fazer depois do que estamos fazendo. Nós estamos vindo para a igreja pensando no que vamos fazer depois da igreja. Nós começamos a ler a Bíblia pensando o que temos que fazer. Nós começamos a orar pensando sobre a nossa vida e não conseguimos nos desligar. Essa é a nossa geração. E aí a gente precisa sair desse tumulto, dessa agitação, dessa coisa desse dia a dia. E Moisés amava, na NVI diz, a tenda do encontro. Porque era pregar no encontro dele com Deus. Você tem se encontrado com Deus? Ou você tem mais uma vez dado desculpa da agitação do tempo do dia a dia para não ter relacionamento com Deus? Outro aprendizado que eu tenho é que nós precisamos criar tendas para ter o nosso encontro com Deus. Uma tenda feita no deserto não devia ser uma coisa muito fácil, não. Você fazer uma tenda em meio ao deserto não é igual você fazer uma tenda hoje nos nossos dias com a tecnologia que nós temos, não. Você tinha que fazer uma tenda com um barato lá, tirar a coisa que não existia, fazer a coisa acontecer com pouca coisa. Pouca obra
poder fazer uma tenda do tamanho que Deus falava para Moisés fazer. Isso requeria, sabe o quê? Disciplina. Isso requeria, sabe o quê? Esforço. Isso requeria vontade de fazer isso. E nós não somos disciplinados em buscar a presença de Deus. Nós não deixamos de comer, nós não deixamos de trabalhar, nós não deixamos de jogar bola, nós não deixamos de fazer as coisas que nos agradam, mas nós não nos disciplinamos em buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar em nossas vidas. E aí, para fazer a tenda, para você ter uma tenda de encontro com Deus, para você ter um momento a sós com Deus, você precisa querer isso. Não adianta o pastor falar sobre isso e entrar no seu ouvido aqui e sair aqui. Se você não querer fazer isso, ninguém irá querer com você. É uma questão de vontade, de desejo, de disciplina. E se não tiver disciplina, meu irmão, você não vai conseguir fazer isso. Me desculpe. Porque você vai fazer no primeiro dia, vai fazer no segundo dia, no terceiro dia vai aparecer uma coisa, no quarto dia vai aparecer outra coisa. E se você não botar como prioridade, não aprender a dizer não às coisas que você tem que dizer não, mais uma vez o diabo, de modo sutil, vai tirar o teu tempo com Deus. Por isso que não adianta, você precisa priorizar isso. Moisés me dá outro ensinamento. Relacionamentos com Deus devem ser relacionamentos profundos. John Stott, um dos maiores escritores do nosso século passado, disse que o grande problema da nossa sociedade hoje é a superficialidade. A superficialidade dos relacionamentos. Muitos casais terminam o casamento porque seus casamentos são superficiais. Não tem aprofundamento, não tem treinamento, não tem cumplicidade. Muitas pessoas trocam de trabalho de um lado para outro porque falta o quê? E vou te dar um dado interessante, eu já falei aqui uma vez e vou falar de novo. Você sabia que as empresas hoje estão procurando contratar novamente os aposentados, porque as pessoas mais novas, da idade de 25 até 40 anos, não têm compromisso mais com as instituições que trabalham. Querem crescer de modo muito rápido, sem suar a camisa, sem dar o seu sangue. Como diz, querem mole. E aí as empresas estão vendo isso e estão falando, vamos trazer os velhinhos de volta, porque os velhinhos têm fidelidade. Eles sabem que o sucesso não vem de um dia para o outro. Eu li um livro há muito tempo atrás, que sucesso era dor, de fato era dor. E aí pessoas trocam de relacionamento, trocam de igreja, trocam porque não possuem relacionamentos profundos. Porque se tivesse vínculo profundo, a coisa seria diferente. E paz com vocês, vou falar baixinho. Tem crente que troca Deus por outras coisas. Já vi crente que foi parar em muitas outras religiões. Falou baixinho, o pessoal lá fora não escutar. Meus irmãos, nós temos a verdade. Não existe esse outro que todos os caminhos levam a Deus. Já falei isso várias vezes. Isso é mentira. Isso é coisa do diabo. A Bíblia diz que só existe um caminho, uma verdade e a vida. E aí é isso? Jesus Cristo. Jesus disse que se nós conhecêssemos a verdade nos libertaria. Como nós nos encontramos com Jesus, tivemos uma conversão em Jesus, conhecemos a verdade de Jesus e vamos querer experimentar outra coisa? Será que de fato conheceu?
Será que não tem um relacionamento profundo com o Senhor? E aí a gente precisa aprender isso com Moisés. Você acha que a vida de Moisés foi fácil? Você acha que Moisés não teve problema? Você acha que Moisés não teve dificuldade nenhuma? O que sustentou ele na liderança dele tanto tempo, sabe quem foi? Foi o Senhor. Quem sustentou a vida dele tanto tempo foi o Senhor. Foi o relacionamento profundo que ele tinha com o Senhor. Moisés foi traído pelos seus próprios irmãos que queriam o seu lugar. Arão e Miriam ficaram os dois dizendo: Deus só fala através de Moisés? Não, isso está errado, vamos rever esse negócio aí. E aí Moisés, sabendo quem ele era, deixou Deus resolver o problema. Ele tinha intimidade com o Senhor. E aí Moisés disse: não tem relacionamento profundo com o Senhor, para nos dias maus nós estarmos alicerçados. Jesus disse isso. Quando nós estamos alicerçados sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, mas nós estamos seguros no Senhor. E aí a gente entende porque muita gente bate e volta. E está sempre como aquele desenho animado: ó céu, só vida, nada funciona, tadinho de mim, a síndrome de tadinho de mim. Deus tem misericórdia, não conhece o Senhor. No último que eu aprendo é que quando nós temos vida com o Senhor, a amizade com Deus faz a gente gerar filhos na fé, faz a gente gerar frutos de vida. Quem está próximo do Senhor quer agradar ao Senhor. A Bíblia dá um detalhe interessante no final desse texto. Ele diz que Josué, o servo de Moisés, e quando Moisés estava na tenda, ele ficava na porta da tenda, esperando Moisés sair, olhando, observando a vida de Moisés, vendo como Moisés fazia isso com eles. Nós fazemos discípulos assim, trazendo as pessoas para próximo de nós, ensinando os caras a fazer na prática. Não é falando, não é dando conhecimento, é prática de vida. Foi isso que Jesus fez com os apóstolos. Sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Andem comigo, lado a lado. Quem tem vida com Deus gera frutos de vida. Moisés gerou fruto de vida porque ele tinha vida com Deus. E a Bíblia diz que Josué, servo de Moisés, sucedeu Moisés diante de Deus e do povo para guiar o povo à terra que Deus havia prometido a ele. Mas isso só foi possível, meus irmãos, porque o homem foi amigo de Deus. O homem foi amigo de Deus, Moisés. Às vezes as lutas vêm, as dificuldades vêm, as coisas ao nosso redor vêm, o tempo quer nos tirar da presença de Deus. Mas você deve saber o que você quer da sua vida. Você deve saber qual é a prioridade da sua vida. Feche a cabeça. Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse sobre a sua vida. Nós temos uma grande tendência a ouvirmos sermões, palestras, e se não colocarmos em prática, até 2 dias após termos escutado, isso simplesmente se torna mais um conhecimento. Mas o desejo do meu coração não é que isso se torne apenas um conhecimento, mas que você coloque em prática o estar a sós com Deus. Ao ouvir o coração de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus, para você, para a sua família, para a sua igreja.
ditados do lar, os afazeres da vida, a sensação de que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está nos guiando. A intimidade não é conquistada de um dia para o outro. Eu preciso perseverança. Nenhum amigo de Deus foi feito de um dia para o outro. Nenhum casamento se torna sólido de um dia para o outro. E assim também é na relação. Seu dia a dia, você priorizar o seu tempo com Deus, e aonde você estiver, você sair da agitação do seu arraial, do seu dia a dia, e montar a sua tenda de encontro com o Senhor. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra. Fala os nossos corações. Meu Deus, o Senhor tem ministrado tanto isso ao meu coração, tem falado tanto isso ao meu coração. Meu Deus, de fato, teu povo ao redor do mundo erra por não conhecer o Senhor e nem as suas palavras. A nossa falta de relacionamento com o Senhor faz nos afastar, Senhor Deus, dos teus sonhos, dos teus planos, ó Deus, do desejo do teu coração para cada um de nós. Meu Deus, quando olhamos para homens e mulheres de Deus, na tua palavra no passado, nós vemos esses homens e mulheres priorizando, ó Deus, o relacionamento contigo. Meu Deus, nós queremos nessa noite fazer um voto a ti, de que iremos priorizar, ó Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Iremos, ó Deus, dia a dia, construir a nossa tenda de encontro, nos encontrarmos contigo e ouvirmos a tua voz, estarmos sensíveis ao teu tempo ministrado nos nossos corações, aos teus desafios, aos teus sonhos, às tuas orientações para as nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda. Não nos deixe querer, ó Deus, anjos, bênçãos, qualquer outra coisa, Senhor, mais do que a tua presença. Coloca no nosso coração desejo ardente, ó Deus, em buscar a tua pessoa. Fica conosco, Senhor. Nos abençoe. Que essa palavra possa produzir frutos para a glória do teu nome. Nós choramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, eu quero dar uma